Olá a todos e bem-vindos à seguinte aula do nosso curso de Cultura Medieval Portuguesa. Nesta quinta aula complementar, viajaremos até a Idade Média para desvendar a história de uma das organizações mais poderosas na formação de Portugal, a Ordem de Santiago da Espada. Quando olhamos para os castelos do Alentejo ou para a bandeira das Quinas, raramente pensamos na máquina de guerra e fé que ajudou a desenhar estas fronteiras. A Ordem de Santiago foi precisamente isso. A lança da reconquista no sul e o escudo dos peregrinos. Vamos dividir a nossa aula em 4 partes fundamentais: a sua origem e missão, a conquista do sul, a vida espiritual e econômica, e, finalmente, o seu legado até aos dias de hoje. Vamos a isso? Comecemos pelo início. A ordem nasce em Cáceres, na vizinha Espanha, a 1 de agosto de 1170, e é confirmada pelo Papa em 1175. Mas o que a tornava especial? Reparem na sua natureza híbrida. Eles não eram apenas monges fechados num convento, nem apenas soldados. Eles tinham uma dupla vocação: primeiro, militar, a de combater o Islão e expandir a fé cristã. Segundo, a espiritual e assistencial, protegendo os peregrinos que faziam os perigosos caminhos até Santiago de Compostela. Em Portugal, a sua entrada foi rapidíssima. Logo em 1172, o seu primeiro rei, Dom Afonso Henriques, percebeu a utilidade destes monges guerreiros. Numa jogada estratégica, doou-lhes o castelo de Monsanto e a vila de Arruda. O objetivo era claro: entregar a defesa da fronteira a profissionais. Agora, imaginem o problema político. Tínhamos uma força militar de elite em Portugal, mas que obedecia a um mestre em Castela, Espanha. Isso gerava conflitos de lealdade. Por isso, inicia-se um longo processo de nacionalização. O rei Dom Dinis foi fundamental nisto, conseguindo em 1288 a bula Pastoralis Officii, que permitia eleger um mestre português. Mas a independência total só ficaria fechada muito mais tarde, em 1452, e em 1551 a ordem é finalmente incorporada na coroa portuguesa. Ou seja, o rei de Portugal passava a ser o chefe máximo da ordem. Olhemos agora para o mapa. O Alentejo tornou-se o grande feudo da ordem. Aqui destaca-se um nome que devem fixar: Dom Paio Pérez Correia. Este mestre foi um estratega brilhante. A partir de Alcácer do Sal, que funcionava como base logística, a ordem não ficou à espera, atacou. Lançando ofensivas que rasgaram o Baixo Alentejo, conquistando Mértola em 1238, Aljustrel e Tavira. Foi esta ofensiva que quebrou a resistência muçulmana e abriu as portas do Algarve. Em troca, receberam vastos domínios, como Palmela, Almada, Sines e Santiago do Cacém. Os castelos que hoje visitam nestas terras eram os quartéis-generais desta milícia. Mas como se sustentava este exército? Através das comendas. Pensem nas comendas como grandes unidades de produção econômica. A ordem não só combatia, como geria o território. Em Alcácer, controlavam o sal e o peixe do Sado. Em Sines, a pesca do atum. Em Mértola, através dos grandes campos de trigo e o gado. Eles organizavam o povoamento, davam forais e atraíam pessoas para zonas perigosas. Além disso, cumpriam a sua promessa espiritual. A regra de Santiago era curiosa: permitia a castidade conjugal, ou seja, os cavaleiros podiam casar, o que facilitava a sua integração na sociedade. Mantiveram uma rede de hospitais e albergarias, como em Nisa ou Castro Marim, para dar teto e comida aos viajantes. E a sua sede final, o Castelo de Palmela, tornou-se uma joia da arquitetura, com a magnífica Igreja de Santiago, símbolo do seu poder. Para terminarmos, qual é o impacto real da Ordem de Santiago? Este foi estrutural. Militarmente, seguraram a fronteira sul. Politicamente, ajudaram a afirmar a soberania portuguesa face a Castela. E economicamente, transformaram o Alentejo num celeiro. A ordem evoluiu com o tempo. Em 1789, a rainha Dona Maria I secularizou-a, transformando-a numa ordem honorífica. E embora tenha sido extinta com a República em 1910, renasceu em 1918. Hoje, a Ordem de Santiago da Espada já não se ganha em campos de batalha, mas distingue o mérito científico, literário e artístico.
A espada que outrora conquistou Tavira, hoje honra os maiores escritores e artistas portugueses. É este o legado vivo da história. Se gostaram desta lição, não se esqueçam, como sempre, de deixar o vosso gosto e de seguir o canal para não perder mais curiosidades como esta. Muito obrigado pela vossa atenção e até a próxima aula.